Olá, meu amigo, minha amiga, que alegria ter você aqui conosco no nosso curso Professores Apaixonados 2026. Que bom! Tem acompanhado as aulas. Eu espero que você esteja sendo abençoado, enriquecido com as informações. Você sabe, você já está acostumado. Esse curso aqui é para desenvolver você, professor, formá-lo, aprimorá-lo. Eu tenho certeza que você tem dado o seu melhor, mas às vezes com alguma dica, alguma experiência aqui, alguma orientação pode te ajudar ainda mais a fazer o seu trabalho aí, na sua unidade, melhorar cada vez mais. E o assunto de hoje é um assunto, sim, muito importante. Nós já trabalhamos aqui no nosso curso, você tem acompanhado a área missionária. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como recapitular a lição de forma eficaz, né? Essa é uma das funções do professor também, ter aquele momento da lição e passar a lição bem. E hoje nós vamos compartilhar alguns métodos, algumas orientações muito interessantes e você não pode perder. Então aproveite esse momento, pega o link, compartilha esse link com o máximo de pessoas, professores, você diretor, compartilha aí para que o máximo de professores sejam abençoados com o conteúdo que vamos compartilhar aqui. Talvez você está nos assistindo na sua classe dos professores. Que bom que você está aqui com a gente, tá? Bom, hoje eu tenho convidados aqui muito especiais. E eu vou começar aqui com a nossa dama que está aqui com a gente, a Ila. A Ila é diretora da Escola Sabatina, da Igreja de Carapina, tem feito um trabalho excelente e eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e dar a sua saudação aqui para o nosso pessoal. Olá, bom dia. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês. Muito importante para mim e também para a minha igreja de Carapina. Eu quero dar uma saudação aí para os meus professores, associados, secretários que estão comigo todo sábado lá, passando nossos perrengues, mas servindo a Deus da melhor forma possível. Legal, legal. E assim, gente, não é porque a Ila está aqui não, mas a direção, o trabalho da Escola Sabatina ali da Igreja de Carapina é assim, realmente exemplar, um trabalho muito bem feito. Todos os projetos vocês fazem assim, de uma forma muito eficaz, muito boa. Parabéns, tá bom? Muito Obrigado obrigada. por estar aqui. Ao lado, nós temos o pastor José Newton, que é o nosso parceiro. Esteve comigo aqui no ano passado, no nosso curso 2025. Está aqui com a gente novamente. Pastor, muito obrigado por ter aceitado. É um grande parceiro, um grande amigo. A gente está com grandes projetos juntos esse ano. E o pastor, ele é o líder na área de mordomia e saúde. Pastor, obrigado pela presença. Pastor Janderson, muito obrigado pelo convite. É uma alegria participar desse momento especial com você, com os colegas aqui, a Ila, o pastor Rafael. Mais um ano de atividade, de aprendizado. Para nós sempre é uma alegria estarmos juntos. Eu quero desejar aqui um bom dia especial, um abraço especial para o meu pessoal de comunicação, saúde e também mordomia cristã. Muito bem, obrigado, pastor, pela presença. Ao meu lado, um grande amigo também, um parceiro. Já conheço o pastor Rafael já de muitos anos. Somos de cidades vizinhas, né, pastor? Fizemos vestibular juntos para teologia, um homem de Deus. Pastor Rafael Duarte é o nosso pastor da Igreja Central de Vitória. Pastor, muito obrigado pela atenção e por sua presença aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento. Eu sei que você é um pastor apaixonado pela Escola Sabatina, acredita muito nesse ministério e eu quero te agradecer pela presença. É uma honra minha, viu, pastor Jânio? Obrigado pelo convite para poder estar com vocês. Muito obrigado para você que também está nos acompanhando. Obrigado também, pastor Zé Nilton. Obrigado, Ayla. Vai ser muito bom a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é importante para a gente. Lá na Igreja Central de Vitória, a gente acredita muito. Na verdade, todas as nossas ações é muito baseado na Escola Sabatina. E ter na sua classe um ambiente agradável faz toda a diferença para que o sábado possa ser, de fato, ainda mais especial, né? Então, será muito bom estar com vocês aqui. Verdade, verdade. Pastor, aproveitando, faz oração para a gente, por gentileza. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Jesus, porque nesse momento estamos parando tudo que temos de atividade para podermos aprender, para podermos nos capacitar melhor, para servirmos ao Senhor. Nós acreditamos que vivemos momentos finais da história deste mundo e nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor quer que possamos doar o nosso melhor para a Tua causa e que a Escola Sabatina seja um ambiente de preparo, de crescimento, de formação espiritual para os nossos membros, mas principalmente onde podemos ouvir melhor a voz do Senhor Jesus. Então nos abençoe ao conversarmos um pouquinho sobre essa temática, que seja uma bênção para nós e que a gente possa sair
depois deste momento, muito mais capacitado e motivado para te servir. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Muito bem, amigos, vamos então para o nosso tema. Como eu disse, vamos falar sobre como recapitular a lição de forma eficaz. Eu imagino que você já está aí com seu papel, com sua caneta para anotar as informações. E eu quero começar aqui com a Aila. Aila, o preparo espiritual, ele é muito importante. Antes do professor se preocupar em passar uma boa lição, ele precisa ter o preparo espiritual. Qual que é a importância do professor buscar esse preparo antes mesmo da recapitulação da lição e como isso pode ser feito de forma prática no dia a dia do professor? Bom, pastores, a gente sabe que quanto mais a gente busca Deus, mais ele nos capacita. Então, aquele professor que ele tem o preparo espiritual antes, ele não vai apenas passar uma lição, ele vai influenciar aquelas pessoas da unidade. E os alunos percebem quando o professor ele tem ali uma vida espiritual cotidiana e quando ele não tem, através da fala, das atitudes. Então, aquele professor que ele vai cobrar do aluno que estude 7, mas ele não estuda 7, vai influenciar demais. Um professor que ele ora antes de fazer o estudo, que ele está ali na sua comunhão diária e ele ora pelos alunos da sua unidade também, aquilo vai fazer com que a lição ela não seja só aquela parte teórica e teológica, mas que sim a mensagem seja passada para o aluno da forma correta. Uma coisa que a gente às vezes esquece é que na classe da escola sabatina a gente não tem só os alunos que são batizados da igreja. A gente tem alunos visitantes e por mais que a gente tenha a classe de amigos, a classe de discipulados, tem visitantes que não se sentem confortáveis em participar dessa unidade e está ali na classe que é dos membros da igreja. Então, o professor, ele vai ser um pastor, ele vai ter ali a oportunidade de pegar e mostrar o lado bíblico de uma forma mais aprofundada. Então, um professor que ele ora diariamente, que ele estuda a Bíblia diariamente, ele estuda a lição, ele não só lê a lição, isso vai fazer com que aquele objetivo seja alcançado de uma forma melhor. Fantástico. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim, que a gente não tem como oferecer algo que a gente não tem. Exatamente. E é justamente isso mesmo, Aila. São essas questões bem simples, que é a questão da oração, né, pastor? Estudo da Bíblia, estudo do Espírito de Profecia. Sim. Né, o ano bíblico, enfim. Isso é muito importante, né, pastor? Na verdade, ela falou algo muito interessante, porque ela falou assim, do professor como pastor, e eu acredito muito nisso. Porque eu sou pastor de uma igreja e eu não prego todo sábado. Mas o professor, ele possivelmente vai estar ali falando com os seus alunos todo sábado, ou quase todos os sábados. Ele é a referência mesmo. Então, assim, se alguém perguntar para você que classe que você é da escola sabatina, dificilmente você vai falar o nome da classe ou o slogan da classe. A maioria das vezes você vai falar, eu sou da classe do Jander, sou da classe do pastor Lenilton. A gente cria a referência espiritual no professor. O professor tem essa responsabilidade. Então, na verdade, assim, talvez a influência do professor para o aluno vai ser mais impactante até em alguns certos aspectos do que a influência do pastor no púlpito, por causa da frequência, por causa da responsabilidade espiritual. Então, como ela falou muito bem, os alunos sabem o nível de espiritualidade que aquele professor tem ao estar se preparando para aquele momento. Então, a nossa responsabilidade hoje, e eu falo isso também, além de pastor, como professor de escola sabatina também, é entender que a minha busca diária com Deus, que nem Moisés, quando subiu o monte, voltava, o rosto dele brilhava. Exatamente. E tirando as devidas proporções, mas eu acredito que quando você busca a Deus, você está diferente no sábado. Excelente. E pastor José Nilton, você como o líder dessa área que estimula e que incentiva, que motiva as pessoas a trabalhar esse lado espiritual, é importante mesmo para o professor dedicar tempo para Deus antes mesmo de passar a lição? A Ila e o pastor Rafael usam uma palavra aí, e eu reforço a palavra referência. Exatamente. Se o professor ele se torna uma referência para os seus alunos, os alunos vão absorver bem, eles irão absorver bem os assuntos da lição. A gente tem vários exemplos da Bíblia. Ele citou Moisés, nós temos Daniel, nós temos tantos exemplos bíblicos de homens e mulheres que se tornaram exemplos pela vida de oração, comunhão com Deus que eles tinham. Então, se o professor ele usa os atributos divinos
ora antes, prepara antes, recapitula a lição e vai para a unidade de ação para recapitular a lição preparado, como a Ilha mencionou, os alunos vão observar. Não, ele está preparado ou não está preparado. Tem um detalhe que eu destaquei aqui na minha parte, eu já até vou mencionar, que faz ponte com a participação da Ilha. O professor ele não precisa estar olhando o tempo todo na lição. Enquanto o aluno está fazendo o comentário dele, enquanto o aluno está participando, é importante que o professor dê uma olhada de forma superficial ali, mas ele sabe daquele assunto ou do comentário que o aluno está trazendo para enriquecer a lição. Então, quando eu dou uma atenção especial ao aluno, eu estou valorizando a fala dele. Excelente. E, é claro, o preparo espiritual do professor leva ele a preparar e até oportunidade para que os alunos possam participar também. Excelente, excelente. Pastor Rafael, Sim. isso é bem interessante porque, de fato, esse preparo espiritual e o intelectual que a gente vai entrar agora, ele não deve ser uma iniciativa do professor, algo assim meio que automático ou robótico. Eu vou passar a lição, então tem que ser algo natural. Sim. Algo que deve despertar, assim, né, fruto de uma vida dele com Deus mesmo. E falando da área intelectual agora, do preparo intelectual, qual que é a importância do professor estudar bem a lição para poder passar? E como que o professor pode se organizar para ter essa consistência nesse preparo? Vamos lá para alguns pontos aqui, importantíssimos para a gente. A gente percebe isso. E eu vou citar mais uma vez aqui o que a Ilha já tinha falado. Os alunos também percebem. Eu eu sou pastor e professor de escola sabatina, mas já fui aluno. E já fui professor de escola também. E quando você chega na sala de aula, como professor secular, você lembra dos professores que chegavam para enrolar, você sabia que ele estava enrolando. Não, é o famoso assim, encher linguiça, né? Encher linguiça. Só brinca, né? E a gente linguiça. percebe isso. Exatamente. Ele pega o tema, o título, e às vezes nem sempre o título reflete aquilo que a lição quer apresentar, os detalhes que ele quer apresentar. Então não adianta eu preparar apenas baseado num título, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então o que eu entendo? Eu entendo que o preparo intelectual, além do espiritual, ele mostra um respeito com a Bíblia, um respeito com a lição da escola sabatina e um respeito com a minha classe. Exatamente. Então eu consigo mostrar para eles que as pessoas ali estão se organizando para isso. E deixa eu ver como é que eu vou apresentar isso, mas eu penso assim, o professor, ele precisa ser aquele que mais estudou na classe dele. E eu acho que isso é o mínimo que cada aluno espera. Porque se o aluno chega na classe sabendo, né, entre aspas, mais do que o professor, parece que está alguns papéis invertidos. Claro que é bom, né? O aluno também saber, mas o professor ele tem que se preparar. Então, o que a gente pode trabalhar aqui baseado nisso na prática? Eu costumo falar para meus professores assim, pense na sua lição da escola sabatina e estude ela com dois pensamentos, o pensamento de aluno e o pensamento de professor. O pensamento de aluno é, de domingo a sexta-feira, de manhã, eu vou fazer meu estudo de aluno. Mas no sábado à tarde e na sexta-feira à noite, eu posso pensar ali com carinho, com o pensamento de professor também. Então, o meu pensamento de aluno, eu vou ler, vou estudar e vou ver as aplicações para a minha vida. E o pensamento de professor é o que mais que eu posso aplicar daquilo que eu aprendi. E aí, no sábado à tarde, antes do começo da semana, eu dou uma olhadinha geral na lição. Deixa eu ver o que vai falar essa semana. Dou uma olhada em todos os temas, vejo qual que é a visão geral, aprendo um pouquinho para já estudar durante a semana, sabendo o que a lição vai tratar. Quando chega na sexta-feira, eu já estudei. Já está marcadinha. E os alunos ficam olhando a lição do professor. Ele fica olhando lá para ver se está marcadinho ou não. Então, marca direitinho. Quando chega na sexta-feira, você faz aquele resumão importante. Isso faz a diferença e mostra o preparo e o carinho que você tem com o seu aluno. Excelente, pastor Rafael. E nós temos ferramentas para isso, né, amigos? Para fortalecer mais o preparo intelectual. Quais ferramentas que a gente poderia sugerir aqui para os nossos professores para que eles possam ter mais acesso e a fim de ter um aprimoramento ainda mais do conteúdo da lição? Nossa, tem tanto vídeo no YouTube e podcast sobre o resumo da lição semanal. Eu, como professora também, eu sempre ouço. Porque é um outro professor que teve uma visão diferente daquele assunto e que você pode aplicar na sua classe também. Então, é sempre bom você ouvir ideias diferentes, mas que estejam de acordo também com o que a gente quer passar na lição. Exato, não pode fugir, né? Exatamente. O professor vai mentorear, né? Vai ajudar o aluno e, como o pastor Rafael mencionou, ele vai ajudar e formar discípulo também. Em algum momento ele se destaca um aluno ali para ser um professor no futuro. Eu lembro de uma época aqui, pastor Jantes, quando o pastor Irineu Koch, acho que a Ilha, não sei se vai lembrar, eu conheço, o Rafael não estava aqui, você lembra do Irineu Koch.
pastor Irineu, ele era o diretor da Rádio Novo Tempo, Sim. aqui no Espírito Santo. Eu não lembro quem era o MIPS na ocasião, mas teve um congresso, um festival de pequenos grupos na ocasião. Eu estava ali no sábado à tarde, ali na quadra ali do CEAV, ali, do Colégio Adventista de Vitória. E aí teve um momento que o pastor Irineu, que estava conduzindo a dinâmica lá com o pessoal, e perguntou: tem algum aluno aqui e professor de escola sabatina, era um sábado à tarde, que tem toda a lição preenchida de sábado a sexta-feira, ou de sábado a sábado, inclusive os comentários, o estudo adicional da lição e tudo mais. Aí levantou um irmão, que eu conheço muito bem, tem aproximadamente 72 anos de idade. Hoje, ele levantou e falou assim: pastor, tem a minha lição toda preparada. E ele risca a lição, pastor Rafael, de todo. Rapaz, só que assim, eu tenho dificuldade de riscar toda a lição. Ele risca, marca e passa a lição com uma perfeição no sábado. Ele conhece. Então, assim, se o professor não estiver preparado, o aluno coloca o professor no bolso. Então, excelente, pastor. Excelente. E, amigos, vale a pena a gente reforçar um detalhe aqui importantíssimo. A gente está falando de preparo intelectual. E eu queria te perguntar, querido professor, qual tem sido a sua fonte de conhecimento? É claro que a Bíblia é a base. Mas isso que a Ilha comentou é muito interessante, porque assim, a gente tem um mundo vasto na internet e assim, amigos, se tem uma pessoa que tem que ser denominacional, uma pessoa... Porque é o seguinte, todo professor ele é um formador de opinião, correto? Ele é uma referência, ele está ali representando o pensamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é um professor, ele está formando pessoas, ele está transmitindo o nosso conhecimento doutrinário ali para os alunos ali. Então, amigos, isso aqui é muito importante, esse preparo intelectual, porque a nossa base é a Bíblia, né? E aí nós temos ferramentas à nossa disposição, espírito de profecia, nós temos aí comentários bíblicos excelentes, excepcionais. Então, assim, tenha esse cuidado, essa percepção de você sempre estar buscando informação em fontes confiáveis da Igreja Adventista. Isso é muito importante, né? Agora, pastor Newton, tem um campo muito importante nesse processo também, porque assim, o professor, dentro ali do contexto com a sua unidade, até mesmo dentro da questão do momento da recapitulação da lição, e já eu queria compartilhar com vocês aqui, como que deve ser feito esse momento, tá? Porque tem muita gente que acha que assim, a diretora separou ali as unidades foram ali e o professor já tem que começar. Não é assim não, tem todo um processo ali, já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas tem um momento importante que é o momento relacional, né, pastor José Nilton? Qual que é a importância do professor conhecer e se conectar com a sua unidade e como isso influencia diretamente na recapitulação da lição? pastor, é o seguinte, o professor ele é o transmissor, o aluno ele é o receptor. Eu chego à conclusão seguinte, que se o transmissor, o professor, ensinar com simpatia, cordialidade, generosidade e amor ao aluno, o aluno vai compreender melhor, vai absorver melhor. Porque às vezes o professor ele prepara a lição da escola sabatina, ele monta todas as estratégias para passar a lição, mas ele não é simpático, ele chega cara amarrada, e aquilo ali transmite, como nós mencionamos aqui anteriormente, transmite uma insegurança até para o aluno saber se vai comentar, fazer um comentário ou não. Por exemplo, tem um detalhe importante, eu destaquei uns pontos aqui, o professor ele precisa ser relacional, se relacionar com as pessoas, conversar, saber o nome talvez, conhecer os alunos, conhecer as pessoas. Onde moram. Exatamente, é interessante porque é o seguinte, na época passada aí, a gente tinha facilidade de sair em duplas missionárias e essas duplas missionárias, elas eram montadas ali pelos alunos da unidade de ação. Sim. Então, eles conheciam um ao outro, eu vou com você, você vai comigo. Então, aquelas duplas iam captar estudos bíblicos e trazia para o evangelismo, enfim, de datas especiais do ano. Então, quando o professor ele se relaciona bem com o seu aluno, ele conhece o aluno, ele chama o aluno pelo nome, um detalhe, tem um visitante, a Ilha mencionou aqui, tem um visitante na unidade, então se você, professor, tem um visitante na sua unidade, é importante a gente envolver esse visitante. Talvez o visitante, pastor Rafael, não tem uma lição ali, está boiando ali. Então, quando você traz ele para dentro do assunto, relaciona-se com ele, sabe o nome dele, ora com ele, ele se sente acolhido. Ele volta mais vezes. Agora, se for o contrário, ele não vai voltar ali mais.
Então, preparar a lição é importante, estudar a lição antes, para poder transmitir a lição na unidade de ação no sábado, ela é fundamental. Mas eu me relacionar com os meus alunos, com aqueles que fazem parte da minha unidade, conversar com eles, havendo possibilidade, marcar um almoço com eles, comer com eles, vamos fazer juntos aqui um pôr do sol de sexta-feira, para amanhã nós estarmos unidos na nossa unidade de ação, tudo isso é importante. Excelente. O aluno, o receptor nesse caso, eles vão absorver a unidade de ação, a fala do professor e estar com certeza mais unidos. Excelente, pastor José Nilton. E pastor Rafael, um ponto que você falou ainda sobre esse tema aqui, o professor, ele é o pastor da unidade. Sim. E o pastor da unidade, ele se relaciona, ele conhece, isso vai ajudar assim até na própria lição, porque não é que ele vai direcionar, mas vai ficar até mais fácil para ele poder trabalhar com a sua unidade, né? Poder ajudar espiritualmente a sua unidade, né, pastor? E na verdade, assim, algumas coisas, né? Primeiro, todo mundo gosta de ouvir o seu nome sendo falado, né? Uma das palavras que você mais gosta de ouvir é o seu nome. Então, quando o professor, ele fala com o aluno e mostra a preocupação de ouvir o nome, de falar o nome do aluno, isso já faz uma diferença. Agora, mais do que isso, é quando o professor, e as pessoas percebem quando você tem interesse pessoal por ela. Eu costumo dizer o seguinte, né? E você como diretora, né? Ela sabe a diferença que isso faz. A preocupação que o professor tem de quando sente a falta do aluno que está ali, a mensagenzinha que ele manda, falando, olha, você não veio hoje, a gente fez falta pra gente. Isso salva até a vida. E às vezes eu não consigo fazer, mas o professor consegue. Porque o professor, ele está ali, ele sabe quem está na sua classe ou não, principalmente que ele consegue ter uma classe mais fixa. E ter este momento pós-classe é esse a mais. O professor não é obrigado a isso, vamos dizer assim. Mas quando ele entende que isso faz parte também da sua missão, ele consegue criar vínculos de amizade que fazem a diferença. A Igreja Central de Vitória, você sabe bem, pastor, tem um desejo todo final do trimestre ter o almoço das classes. E eles se reúnem na igreja, várias classes da igreja se reúnem, fazem lá junto a panela e comem junto e tal. E eles esperam isso o trimestre inteiro. Eles sabem que no último sábado do trimestre eles vão comer junto. É um a mais, mas que já vira rotina e faz diferença para a igreja. Então, quando a gente começa a pensar, baseado na escola sabatina, esse relacionamento também fica mais fácil. E aí, lá na igreja de Carapina, o pessoal gosta de juntar a panela lá, de confraternizar? Gostam. Na sua visão, qual que é a importância disso lá? Isso que o pastor Rafael comentou é muito importante porque a gente precisa que as pessoas elas sejam amigas não só no sábado de manhã, quando elas estão na unidade. Elas precisam criar laços fora daquele momento também. Lembro muito da classe de jovens, que eu falo muito com a galera lá. A gente precisa ser amigo não só no momento da igreja, a gente precisa ser amigo nos outros momentos também, porque ter amigos que são da igreja é muito importante para a nossa vida. Então, um acaba ajudando muito o outro na fé. Então, quando a gente junta a panela, a gente faz esses momentos de confraternização, a gente cria vínculos e se sente mais à vontade para compartilhar a vida um com o outro. Então, é muito bom quando tem Carapina. Carapina gosta, vai fazer semana de oração, vão ter um momento depois. Toda oportunidade que tem, eles estão fazendo lá um momento de recreação e é muito bom. A gente cria vínculos muito importantes. A gente que vai lá, né, pastor, a gente sabe como é que é. Eu sei como é que é. Um detalhe importante, pastor, o professor, quando a lição está preparada, ele com a sua lição toca onde precisa tocar no aluno. Mas para ter esse efeito, ele precisa conhecer o aluno. Ele precisa conhecer, familiarizar com o aluno. Aí a lição vai alcançar o objetivo específico. Eu lembro da época de faculdade, e nos 4 anos ali no teológico, a gente tinha a certa aproximação com alguns professores. Você, o pastor Rafael também, passou pela mesma experiência que eu. Então, com outros, a gente era um pouco mais retraído. Então, aqueles com quem você tinha mais facilidade de falar, se relacionar, você tinha condição de abrir uma dúvida que tinha, um assunto que o professor aplicou, ficou vago na mente. Se você tinha facilidade, relacionamento com esse professor, de conversar, bater papo, então você tinha condição de ter, talvez, ali as suas dúvidas esclarecidas. Agora, se é um professor aqui na unidade de ação, na escola sabatina, que ele está fechado, ele não se abre para um relacionamento, ele tem dificuldade de se relacionar, porque nem todo mundo, nesse caso, é perfeito, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar. Então, se o professor tem dificuldade para se relacionar com o aluno também vai ter dificuldade de se abrir, se relacionar com o professor.
Excelente, excelente. Bom, vamos falar um pouquinho, agora vamos entrar no campo o campo metodológico mesmo ali do momento da lição. Aí, eu vou contigo agora. Qual que é a importância de planejar como a recapitulação será conduzida? E que estratégias podem tornar esse momento mais participativo e envolvente? O que você pode falar para nós sobre isso? Uma frase que eu uso muito no dia a dia é que quem organiza, governa. Uhum. Então, aquele professor que ele estuda a lição certinho e que ele vê que ali ele não vai apenas fazer uma revisão da lição, mas ele vai criar estratégias de aprendizagem, de envolver a unidade naquele momento da lição, ele vai fazer uma unidade ali 100%. Perfeito. Que vai conseguir envolver todo mundo para participar. Quando ele fizer alguma pergunta, ele vai conseguir colocar exemplos do dia a dia para que, às vezes, a pessoa entenda de uma forma mais clara. Eu acho que outra coisa que é muito importante a gente entender é a faixa etária que a gente está lidando. Porque, às vezes, a gente usar uma linguagem mais jovem na classe da melhor idade não vai fazer sentido. E da mesma forma como a gente usar muita coisa tradicional na classe de jovens, vai ficar todo mundo assim, meio entediado. Então, é você adaptar a linguagem para aquela sua unidade, é você utilizar perguntas com que a pessoa consiga trazer aquilo que foi estudado para o seu cotidiano, e assim eles conseguem participar, conseguem conversar durante a lição. Talvez trazer um quiz. Lá em Carapina, a gente está utilizando o quiz nesse trimestre, porque ajuda a incentivar as pessoas a estudarem a lição, e elas ficam ali ansiosas para poder participar. Será que eu vou acertar tudo? Será que eu não vou acertar? E só abrindo um parênteses, desculpa, até para eu não esquecer, esse quiz, talvez você que está assistindo não está sabendo sobre esse quiz a gente compartilha de duas formas. Pelo WhatsApp, no grupo dos diretores e professores, mas também tem na contracapa da lição. Então, na contracapa da lição tem um QR Code lá e tem um quiz da semana para você poder responder. Então, na sua lição, tem aí esse quiz para você responder as perguntas da semana. Essas perguntas, quem produz essas perguntas é a divisão, e eles disponibilizam toda sexta-feira. Às vezes, alguma quinta ou outra eles disponibilizam, mas é mais na sexta-feira. Desculpa te cortar. Sem problema. E aí, um professor que ele planeja, ele vai saber conduzir a lição da forma correta. Ele não vai chegar lá, às vezes, ficar só em um dia e fugir do tema. Então, pensar que o título da lição ali é o que está falando a lição. Mas ele consegue se organizar para trabalhar os pontos mais importantes da lição. Acho que, às vezes, também não é necessário você ir dia por dia. Exatamente. Mas você pegar qual que foi o propósito da lição da semana e trabalhar em cima daquilo. Uma coisa que a gente já percebeu lidando com os jovens e que funciona é a gente começar a falar sobre um tema, e aí você vai ali falando sobre o tema. Quando você cita alguma coisa errada, eles percebem. E aí eles param. Não, tem alguma coisa errada ali, igual o trimestre passado que a gente estudou sobre apologética. Então a gente tem que ir até a pessoa que está interessada em ouvir mais sobre a sua religião, e aí você vai falar com grosseria, mostrar ali como que é a nossa crença na marra. Aí, não, tá errado isso. Mas por que tá errado? E aí ele começa a participar e começa a falar a opinião dele, e é uma forma mais fácil de envolver ele a ser participativo, a ser mais conversante e a querer estudar mais também aquele assunto. Então, um professor que ele tem esses métodos, né? Excelente, na sua Aila. Sala, você falou tudo. Ele vai brilhar. Uma vez eu ouvi uma fala de uma pessoa, de um pastor, sobre o momento da lição, que me chamou muita atenção. O professor da escola sabatina não precisa ser necessariamente o que mais fala. Sim. Ele deve ser aquela pessoa que deve despertar. Então, por exemplo, ela comentou a questão de fazer perguntas. As perguntas que o professor faz tem que ser aquelas perguntas abrangentes, que gerem nas pessoas discussão, para ela poder fazer um raciocínio. Se for fazer uma pergunta fechada, quem quer ir para o céu? Aí tem que ser perguntas abrangentes, né? Eu gosto sempre de citar como um bom exemplo o pastor Vinícius, lá no Lições da Bíblia. Rapaz, não sei se ele está assistindo aí,
E ele é capixaba, inclusive. O pastor Vinícius, a forma que ele conduz ali a lição, é claro, gente, é um programa de televisão, é diferente. Mas, assim, dá pra gente pegar muita coisa. Ele é o que menos fala e ele pega de 3 a 4 pontos essenciais da lição para poder discutir. E é justamente, parece que ele leu o Manual da Escola Sabatina, porque o Manual da Escola Sabatina, ele orienta justamente isso. Uhum. Então, quando a Ila, ela comentou a questão do professor, porque, assim, às vezes acontece, assim, o professor, ele vai, gente, agora é o de domingo, viu? Domingo. E alguns leem ali. Não é o ideal, né? Então, mas se ele estudar a lição bem estudada e pegar os pontos principais, ele vai fazer as perguntas em cima daquilo ali e deixar o povo responder. Não é isso, pastor Rafael? E na verdade, assim, o que eu tenho entendido e aprendido? Quando você, com o pensamento de professor, estudando ali a sua lição de aluno, mas com o pensamento de professor, você vai montar no final da semana e pensar assim, o que meus alunos precisam aprender na prática sobre isso aqui? O que é mais importante? É claro que tudo que está ali tem uma relevância para a gente, mas o aluno, a gente espera que ele já tenha estudado em casa, já tenha entendido algumas coisas, mas algumas coisas são fundamentais. Então, isso daqui, ó, é fundamental. Uhum. Então, eu estou estudando, eu marco lá isso aqui, meus alunos precisam aprender. E eu vou conduzir a minha lição, ou a minha recapitulação de lição, para que aquilo que é mais importante fique na mente deles. Para isso, é possível você fazer algo, que é fazer um roteiro. E eu acho que isso também é uma tarefa, a gente está só aumentando as tarefas do professor aí, mas é o que facilita depois, porque depois que você cria essa rotina, isso vai ficar muito mais fácil. Mas se você montar um roteiro, você está mais prático. Você consegue montar um roteiro. Essas aqui são as 3 perguntas que eu preciso que os nossos alunos respondam durante a lição. Eu já sei o que eu vou perguntar. Eu não fico na hora caçando qual que vai ser a melhor pergunta para que eu possa fazer. Qual é a melhor frase de impacto. Se eu sei as frases, se eu sei os pontos principais, isso vai facilitar o entendimento depois. Né? Perfeito. Excelente. E, pastor Rafael, agora tá bem conectado esse assunto, porque assim, eu como líder da área da Escola Sabatina, eu sempre ouço muitos de vocês, professores, de forma até carinhosa, falando, pastor, o momento da lição é muito pequeno. Você com certeza ouve demais. Nossa, lá como diretor. Se precisar diminuir 5 minutos. Pastor, que desafio, pastor. A gente tem que ter mais tempo para falar e tal. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do tempo, que está intimamente ligado com metodologia. Porque se o professor ele tem uma boa metodologia para o momento da lição, ele vai saber gerenciar o tempo. Então, pastor, fala um pouquinho para a gente sobre como que o professor ele pode gerir bem o tempo, aproveitar o máximo do tempo, como que ele pode ser eficaz nisso aí. Eu trabalhei aqui três pontos que eu acho que é fundamental dentro dessa temática. Primeiro, como vocês acabaram de dizer, o professor não é aquele que... A melhor lição não é aquela que se fala mais, é aquela que fica mais clara. Né? Se depois do final as pessoas, poxa, entendi. Então, o professor falou muito, mas eu não entendi nada. É que nem você vai ouvir um sermão que você tem muita coisa, mas no final você fala assim, mas de tudo isso daria para espremer e sair 2 gotas. Aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente está apresentando quais são as aplicações e entendimentos para a minha classe. E isso não depende muito de tempo, depende de qualidade daquilo que você está apresentando. Você conseguir fazer o poder da síntese. Eu costumo dizer, e os pastores aqui podem me ajudar, é mais difícil você fazer um sermão de 10 minutos do que um de 40. É mais difícil você conseguir organizar. Verdade. Você precisa de mais tempo para fazer um sermão menor do que um maior. Na lição da Escola Sabatina também. Você vai gastar um pouquinho mais de tempo para preparar, mas quanto mais cansativo fica a lição, menos você consegue absorver. Isso já é provado que a atenção de uma pessoa você consegue ela em apenas 7, 8 minutos no máximo. Depois desse tempo, você tem que criar algum mecanismo para que você consiga a atenção dela novamente para você. Se a gente já montar a nossa lição pensando nisso, fica muito mais fácil para a gente. A gente vai conseguir fazer um ciclo para que as coisas possam acontecer de maneira mais clara. Agora, ainda dentro do tema, dessa temática do tempo, se eu tenho ali 30 minutos, 40 minutos para passar uma recapitulação de lição, eu preciso dividir este tempo em uma boa introdução, um desenvolvimento em que as perguntas estão sendo feitas, as pessoas possam responder, participar, e uma conclusão para que possam ter ali aplicações diárias. Sim. A introdução e a conclusão são deliberações, na minha opinião, muito importantes do professor. Ele vai dar a linha que aquela lição vai tomar e ele vai aplicar e vai ouvir as opiniões para aquela aplicação.
Mas no desenvolvimento, nem sempre você vai conseguir ter o controle total. Porque você sempre tem na classe aquele aluno que não fala nada, e sempre tem na classe aquele aluno que quer falar mais do que todo mundo. E você conseguir manter essa questão é desafiadora. Mas o professor já sabe. E a maneira como ele vai fazendo os questionamentos, ele consegue conduzir para que aquela resposta seja fixa àquela situação. É difícil que a pessoa vai se perdendo, né? A lição está falando de Zaqueu e a pessoa já está lá em Apocalipse. Você conseguir trazer de novo para o tema também é o nosso desafio. Mas também faz parte para que o tempo continue acontecendo da maneira correta. Né? Excelente, pastor. E aí, o que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu diria também aí, pastor, que é o seguinte, o tempo, ele é um desafio. Ele é um desafio para o professor que está preparado para passar a lição e que se relaciona bem com seus alunos, porque se o professor relaciona bem com os alunos e ele está preparado, e todos querem participar porque gostam do professor, o assunto está legal, está bom, está dinâmico, então todos querem participar. Então ele tem que ter essa veia aí, como o pastor Rafa mencionou, de não deixar extrapolar o tempo. Então segurar no tempo, todos vão participar, a gente participa junto, tudo mais, está legal. Então, só que ele tem que segurar para a gente não estourar o tempo. Mas o tempo também se torna desafiador se o professor não está preparado. Porque se ele não está preparado, ele pode ficar preso no tema da lição, domingo, segunda, é que a Ilha mencionou aqui, dia após dia, tentando buscar assunto e aplicar para o povo ali, se torna maçante, cansativo, ou pode ser invertido também. Ele passa a lição tão rápido que deu ali 10 horas, 10:05, a lição está pronta. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, mas eu parto do primeiro princípio. O professor que conhece bem seus alunos, está bem preparado, ele consegue fazer uma junção de tudo isso aí, terminar no tempo certo, e absorve de maneira equilibrada os 3 ou 4 perguntas que ele absorveu ali e aplicou junto com seus alunos. Pastor, não está tão intimamente ligado à questão do tempo, mas o pastor comentou uma coisa que você também comentou no início e acho que é muito importante a gente reforçar isso aqui. É a questão da atenção. Às vezes pode acontecer de o professor estar passando a lição ali e aí ele fez a pergunta, beleza, aí tem um irmãozinho lá que está falando a experiência dele. Aí o professor está lendo a lição. O próximo tópico, né? Pensando que ele vai falar. Depois. Amigos, isso não é legal. Isso não é legal. Quando a gente está olhando para a pessoa que está falando, por mais simples que ela seja, você está valorizando. E mais, você está abrindo possibilidades para outros participarem. Sim, exatamente. Quando você não está dando atenção, você está dando um recado. Não é importante o que a pessoa está dizendo. E aí, consequentemente, você vai inibir outras pessoas de participarem. Exatamente. Então, assim, pessoa falou, pode ser a pessoa mais simples do mundo, pode ser algo mais simples, mas olhe para a pessoa, dê atenção, porque isso faz a diferença. Eu divaguei um pouquinho a questão do tempo aqui, porque eu lembrei disso daqui, mas queria falar um pouquinho mais sobre essa questão do tempo. Você, como diretora, talvez vê isso na prática lá, nesse desafio, alguns professores, às vezes, vão para cima mesmo, enfim. Como que você acha que os professores podem aproveitar mais o tempo, Aila? Como os pastores já citaram, a questão de você saber fazer uma boa introdução para quem talvez não estudou, saber qual que vai ser o assunto a ser falado e aí fazer as perguntas. Um bom professor, voltando aqui no que o pastor José Nilton falou, ele sabe direcionar algumas perguntas para os seus alunos também. Então, fazer perguntas que seja de uma forma simples e aquele aluno que você já tinha em mente consiga pegar ali o link e responder, participar. Então, assim, você consegue direcionar algumas perguntas para alguns alunos também que vão contribuir para o momento da lição, que ele vai poder compartilhar aquilo que ele aprendeu e que foi importante para ele durante a semana. E não esquecer também de fazer uma boa conclusão, porque a gente precisa entender qual foi o objetivo e o propósito do que foi estudado. Não pode deixar isso passar. Realmente. Excelente. Muito bom, Aila. Amigos, me permitam dedicar um tempinho aqui agora para a gente fechar esse assunto do tempo, porque talvez não, eu tenho certeza que a dúvida, porque assim, a gente que está nessa área, a gente recebe muitas dúvidas sobre isso, é importante a gente esclarecer. Sobre a questão do momento da escola sabatina. Vamos lá, eu vou partir do macro e vou para o micro. E o que eu estou falando está respaldado no próprio auxiliar da escola sabatina e manual. Vamos lá. A escola sabatina, ela começa a partir da sua recepção 8h45. Vai anotando aí. E eu vou chegar lá na recapitulação. Depois tem o momento das boas-vindas, 9 horas, boas-vindas e oração.
Aí 9h05 é o louvor. Aí 9h10, informativo das missões mundiais, que agora está sendo mais baixado pelo YouTube, tudo certo. E aí 9h14 é o momento da divisão dos membros nas unidades de ação, certo? 9h15 começa o momento da recapitulação. E aí os professores têm, você professor tem, segundo o manual da escola sabatina, de 9h15 a 10h15. É 1 hora. É 1 hora que você, professor, tem para poder ter esse momento ali com os alunos. Agora, vamos falar desse momento que você tem com os alunos. Aqui que vem a questão. Se é 1 hora, começa que horas mesmo? 9h15. Qual que é o recomendável? Gente, o que eu estou falando aqui, eu não estou colocando uma lei, tem que ser assim lá na sua igreja. Não, a gente parte de um pressuposto que é uma recomendação, um manual de recomendação. Talvez você está... Pastor, não é bem assim aqui na minha igreja. Tudo bem, eu estou partindo de uma recomendação, de um ideal que você vai poder trabalhar aí na sua igreja, juntamente com a sua diretora. Mas 9h15, qual que é o ideal? Você precisa ter um momento pastoral e missionário com a sua unidade. E o ideal é que seja 20 minutos. Então veja, é 1 hora, os primeiros 20 minutos é o momento pastoral e missionário. O que você precisa fazer nesse momento? Fazer o registro de presença, pega a secretária da unidade, vai registrar a presença. Você vai perguntar para cada membro como foi a semana. Você vai fazer um itinerário de visitações, certo? Com a sua unidade. Você vai poder apresentar o relatório da placa de estudo da unidade, aquela placa que você conhece, o quadro comparativo. Se você não tem, a gente pode ver alguma forma de conseguir isso para você, porque agora o quadro comparativo não é mais aquele geral, é por unidade. O geral a gente tem orientado para apresentar todo primeiro sábado do mês, ou se não a cada sábado ali no final da escola sabatina, mas tem o da unidade, que é a partir do cartão. Você pega os dados do cartão e passa para a placa. Beleza. Apresenta aquilo lá, motiva, confirma a quantidade de ação, as ações missionárias e motiva a unidade para a missão. Então, os primeiros 20 minutos é para momento pastoral e para motivar a unidade na área missionária. Depois você vai ter 40 minutos para recapitular a lição. E amigos, se vocês seguirem essas orientações aqui dadas, essas dicas, você consegue sim em 40 minutos passar uma excelente lição. Pega de 4 a 5 pontos no máximo, até 3, 4 pontos principais da lição e instigue os seus alunos a participarem. Eu tenho certeza que a lição vai ser muito mais eficaz do que só você falando. O momento do sermão não é agora. O sermão é na hora do culto. Ali é para as pessoas compartilharem experiência. Aliás, isso que é interessante, escola sabatina não vem de sábado. Quando a palavra foi cunhada, sabatina, é na questão de sabatinar, de perguntar. Né? Então, é o momento do professor perguntar, sabatinar os alunos, perguntar qual foi a sua experiência, o que você aprendeu, compartilha com a gente. É isso, amigos. Esse momento da lição não é um monólogo. Ela é uma troca de ideias, é uma troca de experiências. É isso mesmo, diretor? Falei alguma coisa errada aqui? É isso mesmo? Tempo aí? Então, lá em Carapina não é esse tempo todo, não. Eles vão brigar comigo. Vão falar, por que a gente não tem 1 hora, né? Mas é basicamente isso. Cada igreja vai se adaptando ao formato de culto que tem lá. Mas é um tempo excelente e suficiente para ele poder fazer uma boa recapitulação. Exatamente. Só baseado num equilíbrio, que eu acho que é importante, que eu já vi nesses anos aí, de experiência que a gente vai percebendo, os dois extremos que acaba indo para a lição. A primeira é de virar outro sermão mesmo, né? E que é muito comum em muitos lugares, dependendo do professor. Às vezes o professor é muito bom mesmo. Eu lembro que no internato a gente ia para algumas classes de alguns professores que eram muito bons, e a gente queria lá ouvi-lo mesmo, a gente até ficava bravo quando alguém falava demais, que a gente fala, eu quero ouvir o professor e tal. Então tem essa situação de você, claro, não é um outro sermão, mas eu também já fui em unidade que o centro não era a lição. O centro era a recapitulação dos assuntos da semana. Era culto de quarta-feira, era ouvir cada um pedir de oração. Eu quero pedir oração e contar da minha família, da minha filha e tal. Aí o tempo da lição se torna 10, 15 minutos. E aí o tempo da lição vira pouco tempo. Ali a gente tá para confraternizar entre irmãos, mas claro, para exaltar a palavra de Deus, que é o objetivo, que é o que nos faz crescer, né? Perfeito. Maravilha, amigos. Muito bom. Então, assim, que nem eu falei, amigos, aqui é uma recomendação, né?
E aí você vai poder ajustar da melhor forma possível, terminando ali 10h15, ali com encerramento e tudo mais. Mas nunca se esqueçam, por isso que eu quero reforçar o tempo do momento pastoral e missionário. O centro do trabalho da escola sabatina é muito além do que... Porque tem gente que fala, quando fala de escola sabatina já pensa na lição, né? É meio que natural. Mas eu acho que a gente poderia ir para um outro lado. Falou de escola sabatina, a gente tem que pensar na missão. A escola sabatina, a lição é apenas uma ferramenta para o fortalecimento doutrinário, bíblico e tudo mais. Mas a escola sabatina é missão. A escola sabatina é uma agência ganhadora de almas. Ellen White não diz que a escola sabatina é uma agência que estuda a lição da escola. Não é muito mais do que isso. Então, por isso que esse momento de motivação, de mobilização, nós já tivemos um episódio falando sobre isso, mas só reforçando que a lição ela não deve ser o centro da escola sabatina. É a missão que é o centro da escola sabatina. A lição é apenas uma ferramenta para motivar isso. Correto? Pastor Nilton, eu vou fechar contigo, meu irmão. Vamos fechar contigo aqui numa pergunta importante. Como que a gente pode juntar tudo isso, considerando todos esses aspectos, o aspecto espiritual, intelectual, relacional e metodológico, como o professor pode integrar tudo isso para, de fato, tornar a recapitulação realmente eficaz e transformadora? Pastor, eu vou usar uma frase e um texto da Bíblia para a gente responder a pergunta. Talvez a Ilha e o pastor Rafael participem também. O texto da Bíblia é Esdras, capítulo 7, no versículo 10. O texto diz: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. Nós precisamos, o professor ele precisa viver, dentro desse texto da Bíblia aí, viver a lição durante a semana. Acontece que tem professor que só pega a lição na sexta-feira para estudar e recapitular no sábado com os alunos. Aí ele mencionou na primeira pergunta, aí, a primeira resposta dela, e é interessante, a gente precisa colocar em mente que se o professor não está preparado, ele vai transmitir aquilo ali para os seus alunos, a falta de preparo para os alunos. Como é que eu vou incentivar a unidade de ação, os alunos ali da unidade de ação, a recapitular a lição comigo no sábado, se eu não preparei a lição de forma correta? Ou se a minha lição, tem professor, a gente vai na unidade de ação em algumas igrejas por aí, a gente vê o professor está passando lição, mas a lição está em branco, ele não estudou, você sente uma falta de preparo, né? Então, eu preciso viver a lição durante a semana. Viver a lição durante a semana é estudar a lição. Isso aqui é um desafio. Às vezes, o camarada sai cedo para o trabalho, o professor sai cedo para o trabalho e chega à noite cansado e tal. Mas eu preciso dedicar um tempo. Se eu sou um professor de escola sabatina, e se eu quero transmitir uma boa imagem para os alunos, porque aqui tem a questão intelectual, espiritual, relacional, então eu preciso trazer todo esse conteúdo da lição para a semana toda. Eu preciso estudar todos os dias para chegar no final de semana estar preparado para transmitir com segurança aquilo que eu quero apresentar para os alunos. Aí vem outra frase, por exemplo, o objetivo não é só informação, mas transformação. Ter a lição estudada e informar para os alunos no sábado é importante, é super importante, é de extrema relevância. Mas a lição ela precisa ter um cunho transformador. O aluno vai participar comigo na recapitulação da lição, mas eu vou ser transformado e ele também. Então é aquilo que a gente está comentando, é um bate-papo, né, de 20, 30, 40 minutos que a gente tem para o estudo da lição, mas tem que ser transformador. E se eu passo insegurança para o aluno, se eu não estou preparado para passar a lição, aí o aluno vai ter dificuldade para falar. Outra coisa, na parte intelectual, eu preciso ser claro na transformação. Então, novamente, eu bato na tecla aqui, é o preparo da lição ao longo da semana. Às vezes eu pego na lição, ou o professor pega na lição apenas na sexta-feira à noite. Poxa, eu vou passar a lição amanhã. Ele já sabe que ele vai passar a lição amanhã. Então, se eu vou passar a lição amanhã, no sábado seguinte, por que eu não vou preparar a lição durante a semana? Vou deixar para preparar só na sexta-feira, ou na sexta-feira à noite, ou eu vou pegar 3 pontos da lição aqui como destaque, e aí eu vou lá no estudo adicional de sexta-feira, e eu vou estudar isso aqui. Mas um aluno vai lá trazer um assunto de domingo, da segunda-feira, e se eu não estudei, se eu não me preparei, como é que eu vou ajudar o aluno? E na questão relacional, pastor, é que nós mencionamos no início, aqui no decorrer do estudo aqui, do podcast aqui, nós estamos trabalhando no aspecto de conhecer os alunos. Conhecer o aluno pelo nome, saber as necessidades do aluno, saber onde o aluno mora, comer com ele, fazer o pôr do sol com ele,
Você falou do quiz aqui, a Ilha também mencionou, e a gente tem usado na associação, por exemplo, o Kahoot, né, participando, que todos participam juntos, ou seja, você incentiva o seu aluno a participar, para na sexta-feira a gente trazer algo juntos, ou no sábado recapitular junto a lição. Mas se eu posso fazer um momento com eles na sexta-feira no pôr do sol, um Kahoot com eles no pôr do sol, ou se não tem todos da minha unidade de ação comigo no pôr do sol de sexta-feira, mas eu tenho 50%, 70% do grupo, porque facilita o momento da recapitulação no sábado. Excelente, pastor Nilton. Amigos, eu queria dar a oportunidade para vocês também fazerem as considerações finais dentro desse contexto, da importância de uma boa recapitulação da lição. O que vocês poderiam finalizar para a gente aí? Começar por mim? Bom, querido diretor, você sabe que a sua escola sabatina está sendo boa quando você tem a mesma quantidade de pessoas presentes que tem no culto. Exatamente. Então, você sabe que os seus professores, eles estão preparados quando você faz a classe de professores e você consegue ali perceber quais são as dificuldades para você trabalhar e ajudar ele a desenvolver. Então, esteja presente nas unidades, rode as unidades, para você ver quais são as possíveis mudanças que pode fazer também para ajudar a melhorar aquela unidade, para que todas estejam falando a mesma língua também. Então, ajude o seu professor, cobre ele para que ele tenha uma vida espiritual, para que ele consiga influenciar as pessoas da unidade para ter uma vida espiritual também. E assim a gente alcançar o nosso objetivo. Excelente, Aila. Bênção. Pastor Rafael? Sou Jantos e amigos, e foi muito bom, viu, aprender aqui com vocês, e a gente vai vendo na prática aquilo que a gente tem vivido lá na nossa igreja. O que eu entendo, gente? Primeiro, a escola sabatina não pode ser apenas um ambiente intelectual, porque a gente tem pessoas, talvez, com muito mais habilidades e condições, e hoje ferramentas, né, que podem nos auxiliar dentro desse processo. A lição é uma benção, afinal de contas, é um tema único, estudado praticamente no mundo inteiro, e a gente consegue ver que é uma igreja unida. Mas a unidade, ela é um ambiente espiritual. Então, ela precisa continuar sendo um ambiente espiritual. E o professor tem essa responsabilidade também, de qual é a aplicação espiritual. Mais do que falar é saber ouvir. E você escuta, não só quando a pessoa está falando, você escuta todo o tempo. Você escuta quando alguém se emociona, você escuta quando alguém está doando a sua atenção para você, quando a classe está dispersa demais. Se você percebe que a classe está dispersa demais, algo precisa ser feito para que a atenção volte para você. Você percebe quando o assunto não está trazendo a aplicação, e é essa visão também de você olhar e perceber a aplicação que precisa ser feita para aquela lição. Tudo isso mostra que a classe conseguiu cumprir a sua função. Nós precisamos olhar para a escola sabatina não apenas como mais um momento da igreja. É olhar para a escola sabatina como uma oportunidade de transformação, de missão, que está ocorrendo todos os sábados ali dentro da atividade da igreja. E por fim, é entender que nós temos uma responsabilidade pastoral também. O professor, o diretor, tem a mesma missão que eu, pastor Jantos, pastor Nilton, como pastores temos, que é ver os nossos alunos salvos. E é se preocupar com eles por nome, perceber que eles fazem falta, perceber que a nossa classe tem ali a necessidade de estar juntos, de criar relacionamentos, de um ajudar o outro, de um se preocupar com o outro. E isso também é nossa missão. Se a gente conseguir planejar, e tem tempo, tudo aquilo que a gente consegue organizar, a gente consegue tempo. Verdade. A gente monta o tempo e organiza. Gostei Disciplina. da sua frase lá. É ter tempo. Quem organiza, comanda. Como é que é? Governa. Governa. Então vou aprender assim, a gente a organizar sempre para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Excelente. Amigos, é isso. Que bênção. Fiquei muito feliz com o episódio de hoje. Eles vieram afiados, não vieram? Rapaz, tudo na ponta da língua, tudo muito bem estudado, muito bom. Tudo preparado com muito carinho. Para poder enriquecer você, o seu trabalho na sua unidade. É claro que são dicas, são orientações, e você sempre vai poder analisar aquilo que, de fato, você pode colocar em prática aí e ter realmente um momento da lição ali abençoado, para que você abençoe a sua unidade e que você veja a sua unidade realmente engajada na missão. Tá bom? Eu queria aqui finalizar dando algumas falas aqui. Eu queria indicar para você esse material simples, mas feito com muito carinho. Não sei se dá para dar aí um close.
é o bom de lição. Nós preparamos esse material para cada unidade aqui do nosso campo. Ou seja, nós temos mais de 1.000 desse aqui. Nós já distribuímos alguns. Então, para você, professor, é simples. Você pode usar esse material. Aqui vem algumas perguntas referentes à lição. Então, isso aqui é uma forma simples para poder incentivar de forma dinâmica e criativa o estudo da lição com a sua unidade. Tá? Eu já tenho percebido algumas unidades usando, eu tenho percebido algumas igrejas usando isso aqui na classe dos professores. Então, isso aqui é muito legal com algumas perguntas para poder gerar o interesse no aluno de poder estudar a lição. Tá? Pastor, eu não tenho esse material, como que eu faço para adquirir? É só você fazer contato comigo e aí a gente envia para você usar aí na sua igreja com as suas unidades através do seu pastor, tá bom? E as outras 2 indicações eu vou pedir para o pessoal colocar no GC. Esse conteúdo e outros mais relacionados à Escola Sabatina você encontra no site Professores Apaixonados. Então, você quer entender sobre como formar uma classe bíblica por meio da Escola Sabatina? Lá tem. Como fazer a minha unidade ser missionária? Lá tem estudo sobre isso. Quero outros assuntos envolvendo o momento da lição? Lá tem também. Enfim, uma infinidade de temas e palestras, aulas relacionadas à Escola Sabatina, você vai encontrar no site Professores Apaixonados. Na área missionária, porque todo professor da Escola Sabatina deve ser missionário, correto? Você quer aprender mais da área missionária, sobre pequeno grupo, sobre classe bíblica, sobre dupla missionária, sobre evangelismo, sobre como fazer apelo, como conseguir interessados, você pode entrar no site Sou Missionário e lá também você encontrará aulas fantásticas, inclusive você pode, até com certificação, você faz a aula, você faz a sua matrícula, você assiste e aí você recebe um certificado digital também logo após. Então, você pode ter acesso através dessa ferramenta também, tá bom? Deus abençoe você, que Deus continue te usando, abençoando aí a sua escola sabatina, a sua igreja. Vamos encerrar com uma oração? Quem fez a oração inicial foi o pastor? Sim. Então, vou pedir para a Ila fazer essa oração final, pode ser? Posso. Oremos. Pai, te agradecemos por ter acordado com vida e ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui juntos para trazer dicas, trazer ideias para que a Escola Sabatina possa cumprir o seu propósito a cada sábado. Amém. Nos ajude a fazer com que os líderes entendam que eles também são missionários, que eles precisam fazer com que as pessoas tragam mais pessoas para ti. Então, nos ajude, nos dê sabedoria ao falar e esteja conosco também durante todo esse ano para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é trazer mais pessoas para a nossa igreja e também para que o Senhor volte logo. Amém. Esteja conosco durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, um detalhe importante que eu lembrei aqui agora, nós queremos fazer a formatura. Então, você que tem acompanhado as aulas do nosso curso, nós iremos fazer uma formatura com certificação, uma linda celebração. E para esse ano, a formatura vai ser de forma regional. Então, o seu coordenador da sua região, da Escola Sabatina, vai fazer contato aí no grupo, vai falar a data. Inclusive, a Ila, além de diretora, é também uma das nossas coordenadoras da região 1, no caso dela, tá bom? E aí a gente vai marcar direitinho, eu vou fazer o possível para estar em todas as formaturas, porque a gente quer ter esse momento também de celebração, tá? Deus abençoe você. Escola Sabatina no meu coração, no seu coração, pulsando forte. Deus te abençoe.